Bom dia a todos. Vamos iniciar aqui mais um plantão Tira Dúvidas referentes aos editais da Lei Aldir Blanc. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Ribeiro, sou diretor cultural aqui da Fundação. Pode jogar no slide aí, por favor. Bom, quero começar com essas imagens, da Semana do Folclore. Tenho começado a cada plantão com essas imagens, porque nós realizamos a Semana do Folclore e não conseguimos divulgar depois essa semana tão bonita que foi, em virtude do período eleitoral. E dentro de alguns dias aí nós já estamos atualizando o nosso site, as nossas redes sociais, e aí vocês vão poder ter acesso a todas essas imagens que foi aí da Semana do Folclore 2020, tá bom? E aqui também trazer ao conhecimento de todos, a aquisição da van, de uma van 11 lugares, adquirida aí pela Fundação, o seu Márcio, nosso presidente, com o vencedor da licitação. Foi o primeiro pregão da história da Fundação Cultural, que agora tem uma equipe treinada para fazer pregão, e teremos então agora as nossas aquisições de equipamentos, de materiais, sendo realizados por pregão, pregão online, pregão presencial, e isso traz mais transparência e mais economia, em virtude que a gente aumenta a concorrência aí, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho da Lei Aldir Blanc também. Aí se você quiser jogar eu ali no cantinho da tela, Rafa. Obrigado. Vamos falar um pouquinho dessa Lei Aldir Blanc em Paraibuna, dessa execução, desse processo que é importante esclarecer isso também, Então, nós estamos recebendo pelo governo federal, pela essa Lei Aldir Blanc, o valor de R$ 152.955,24. Esse recurso, ele vem para o município de Paraibuna, o destino dele é os trabalhadores da arte e da cultura e os espaços culturais. Tá? Então a fundação não pode ficar com esse recurso, não pode comprar um equipamento com isso, Esse dinheiro ele tem que chegar na ponta, nos artistas. Tá? E a Lei 14.017, que é a Lei Aldir Blanc, ela traz 3 formas da gente fazer a utilização desses recursos. Só que dessas 3 formas, depois, num decreto de regulamentação, o primeiro inciso, que trata da renda emergencial aos trabalhadores da cultura, ficou a cargo do governo do estado executar. Então, na verdade, até mais de 152 mil, porque esse 152 mil está sendo utilizado aqui em 2 incisos da lei, e tem mais um inciso que é o dinheiro que vem do governo federal, foi para o estado, e do estado vai chegar a esses trabalhadores, essa renda emergencial de R$ 600 por mês, para os trabalhadores da arte e da cultura. Então é até maior, essa quantia, acaba sendo. E nós fizemos então todo um processo de discussão e de elaboração de como executar essa lei no município. Eu queria passar como é que foi aí cada fase rapidamente para vocês entenderem como que funcionou tudo isso. Bom, então esses 2 eixos que ficou a cargo do município executar, o inciso 2 e o inciso 3 do artigo 2º da Lei 14.017, são esses 2 incisos aqui: o subsídio para a manutenção dos espaços culturais e os editais de premiação, visando aí o fomento da produção artística. Tá? E nós fizemos essa divisão dos recursos, e vocês já vão entender também como que a gente fez, baseado em que a gente fez essa divisão. Importante também esclarecer os 3 pontos da lei. Então, no seu inciso 1º, no auxílio emergencial, é justamente a questão, embora o processo tenha sido longo e o recurso demorou para chegar, mas no intuito de criação da lei, esse inciso 1º da renda emergencial era justamente dar aquele socorro imediato aos trabalhadores. No inciso 2º, a intenção de manter os espaços funcionando para que eles também pudessem fazer as suas contratações dos artistas. E o terceiro, que são os editais de premiação,
e o próprio poder público diretamente incentivando essa produção artística. Então a gente fez essa divisão. Como que foi esse processo? Então a gente teve as reuniões entre os dirigentes municipais. Então logo quando se começou a discutir a lei, os dirigentes municipais se mobilizaram, se reuniram, criaram grupos, né, no WhatsApp, realizaram reuniões aí por plataformas digitais, e houve todo um processo de discussão e de elaboração dessa lei, de construção dessa lei. Depois tivemos reuniões com a Secretaria Estadual de Cultura, né, e reuniões com os órgãos federais que estão diretamente envolvidos na realização, na execução da lei, como o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, o pessoal da equipe que cuida do sistema DataPrev, que também tem que ser utilizado para a gente averiguar as informações que são cadastradas. Então, todo um sistema, todo um aparato que teve essas reuniões, teve essa reunião para esclarecer e para preparar os municípios para estarem executando essa lei. Tivemos também cursos de capacitação em várias esferas, né? Tanto a Secretaria de Cultura do Estado proporcionou cursos, como outros organismos, iniciativa privada, associações. Então tiveram vários cursos que nós fizemos. Nós também fizemos aqui um seminário, né, falando sobre a lei, esclarecendo aos artistas também. Tá? Tivemos um debate de pré-execução nas nossas comissões municipais setoriais, né, aqui da Fundação, aqui o CMS, e o Conselho Deliberativo, que é a sigla ali que eu coloquei, CD. Né? Então esse debate de como a gente executaria isso, como destinaria esses recursos, o que seria possível da gente fazer, isso tudo junto ainda com o processo de regulamentação da lei. Então toda a discussão ela foi mista, né? Foi tudo ao mesmo tempo. Então a gente ainda não tinha muita certeza de como que seria, mas a gente estava discutindo quais seriam as possibilidades. Tivemos então dessa discussão, levantamos a necessidade de se fazer pré-cadastros, e daí nós criamos 2 cadastros. O CAP, que é o Cadastro dos Artistas de Paraibuna. O CAP, ele é um cadastro permanente que foi criado pela Fundação Cultural, ele vai ficar aí até quando for necessário, ele traz informações que nos auxiliam no processo de elaboração de projetos, de execução, né, de projetos e de contratação dos artistas. Né? Ajuda aí no mapeamento da nossa produção artística no município. E o CATAC, que é um cadastro específico para a Lei Aldir Blanc, que já trazia ali questionamentos que deveriam ser respondidos por quem estava fazendo a inscrição, que traria essas informações que a própria lei já estava solicitando. E isso nos ajudou a tirar algumas bases de informações, por exemplo, na divisão desse recurso de 152 mil, quanto que ficaria para projetos, quanto que ficaria para o subsídio, levando em consideração também que a lei fala que 20% no mínimo deveria ficar em editais, mas a gente colocou muito mais isso em editais. Tá? Tivemos reuniões no Conselho Municipal de Cultura, né? Então quando eu falo Conselho Deliberativo, é o Conselho da Fundação Cultural. E quando eu falo Conselho Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Cultura ele é composto pelo Conselho da Fundação Cultural e representantes do poder público, né, de setores da administração pública. E ele é paritário, então são 7 conselheiros da Fundação e 7 representantes da administração pública que compõem o Conselho Municipal de Cultura, que é o órgão que, pela nossa lei do Sistema Municipal de Cultura, é o órgão que deve gerenciar esse processo todo da execução da Lei Aldir Blanc. Aí veio o decreto municipal, que trouxe algumas diretrizes, né, mais específicas para o nosso município. Então, tudo aquilo que a lei exige e mais algumas coisas que fazem parte da nossa realidade aqui no município. Então, que o decreto municipal trouxe. Esse decreto também foi discutido no Conselho Municipal de Cultura, né?
E aí nós criamos, então, a Câmara Temática de Editais do Conselho Municipal de Cultura, que é uma Câmara também permanente, que vai estar pensando, né, e elaborando aí os editais dos recursos do Fundo Municipal de Cultura. Criamos a Câmara Temática para acompanhamento e fiscalização do processo de execução da Lei Aldir Blanc e a Comissão Julgadora de Análise de Projetos, tá? Que são as pessoas que vão analisar os projetos que estarão inscritos nos 7 editais que nós lançamos com os recursos da Lei Aldir Blanc. Bom, oi? Tá. Então a gente chega aqui nesse, deixa eu só deixar nesse aqui. A gente chega aqui, vocês estão só vendo a imagem, não estão me vendo, mas a gente continua no ar. A gente chega aqui num ponto, então, do edital. E nós falaremos agora do edital, concurso, né, de premiação, o prêmio Anazito. Então nós decidimos, né, aqui todo esse processo de discussão, nós decidimos homenagear, né, uma singela homenagem, um singelo reconhecimento a pessoas Um, dois, teste, som. Chegou? Chegou. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Som, teste, som. Não chegou? Chegou, beleza. É que tem um delay, então a gente teve aqui a trocar a pilha do microfone. Eu vou voltar um pouquinho, não sei até onde vocês conseguiram. Apresentação solo, tá. Então nós optamos, né, nesse processo de discussão de elaboração do edital Anazito, nós optamos em fazer essa apresentação solo. Acho que pode deixar aquela imagem grande, estava legal. Essa apresentação solo em virtude da pandemia. E então tanto, né, seria o monólogo no teatro como a performance solo na dança. E a gente viu que essa decisão foi acertada, porque ontem nós tivemos, inclusive, um novo decreto aí do governador, estendendo algumas medidas, né, referente à quarentena até o final do ano, aí, 16 de dezembro, né, para os próximos 30 dias. Então a gente viu que
foi acertado no sentido de resguardar, de diminuir aí esse impacto referente à propagação do vírus. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar de questões gerais do edital. Se vocês tiverem perguntas, vocês já podem usar o nosso chat aí para fazer a pergunta. A equipe da Fundação está observando e vai me repassar aqui, tá? Que eu não consigo ver a pergunta que vocês escrevem, mas eles estão acompanhando e aí vão me repassar. Em termos gerais, né, do edital, do Anazito, a gente escolheu então essa apresentação solo. Tem um tempo, né? Você tem que fazer o vídeo, tempo de 15 minutos. Ao número de premiados, né? Então, quando nós pensamos na quantidade da premiação e no valor da premiação, não tem uma premiação para primeiro, segundo e terceiro, né? Uma vez que o intuito da lei é realmente fazer esse recurso chegar ao maior número de pessoas possíveis e ajudar, né, o maior número de pessoas possível. Então, a gente não colocou uma premiação diferenciada, a gente colocou um edital que premia do primeiro ao 10º o mesmo valor, tá? Em cada modalidade, aí, seja teatro ou seja dança. E isso é similar em todos os outros editais. Tem alguns editais que não são 10 premiados, são menos premiados, mas o valor sempre é igual. Tá? Então também foi um intuito aí que a gente teve de fazer essa divisão, né, mais igualitária dos recursos. Tem perguntas? Não? Um questionamento que eu lembro que a gente teve, né, quando a gente fala do vídeo em 15 minutos, daí teve um questionamento assim, mas o vídeo tem que ser 15 minutos, se ele passar um pouquinho, se ele faltar um pouquinho de 15 minutos, não tem problema dentro de uma tolerância, aí, vamos dizer, de 1 minuto. Né? Eu acho que é uma quantia considerável, aí a gente conversou sobre isso também. No edital não está especificado isso, mas a própria comissão ela tem aí a sua competência para poder fazer essa observação, né, esse ajuste, dizendo, olha, dentro de 1 minuto, para mais ou para menos de 15 minutos, é tolerável, né, está dentro de uma faixa de tolerância. Aqueles que forem premiados, eles virão à Fundação Cultural para apresentarem esse espetáculo, né, seja do teatro ou seja da dança, e aqui vai ser novamente daí filmado com toda a produção que a gente tem a capacidade de fazer, e a gente vai fazer e vai disponibilizar esse vídeo daí nas nossas plataformas, tá bom? Então isso é uma condição para você receber também esse recurso. Outra coisa que é importante esclarecer, todos os editais, o prazo de inscrição vai até 7 de dezembro. Nós gostaríamos de colocar um prazo mais curto para poder repassar esse dinheiro logo, né, tendo em vista a emergência da situação. Porém, nós tivemos que seguir a Lei 866, e a Lei 866 ela diz que o prazo de inscrição para concursos públicos é de no mínimo 45 dias. Então, da data de publicação, no mínimo 45. E já aproveito para esclarecer que tem cidades que estão fazendo um prazo menor, mas elas possuem uma regulamentação no seu Fundo Municipal de Cultura que possibilita fazer num prazo menor, e que no caso aqui em Paraibuna nós não tínhamos essa regulamentação, então a gente tem que seguir a Lei 866, tá? Nenhuma pergunta? Pessoal, fiquem à vontade, eu estou aqui para esclarecer, para ajudar, se for necessário a gente abre o edital aqui, lê junto o item e busca, né, esclarecer, busca entender melhor. Foi um processo bem intenso de construção desse edital, né, porque a gente queria soltar esse edital o quanto antes, mas a gente tinha todo o processo de construção coletiva para ser feito, e isso demanda tempo, e são 7 editais de projetos, mais o edital do subsídio cultural, mais o edital do credenciamento de pareceristas, né, que vai compor aí essa
essa comissão de análise e julgamento e análise dos projetos. Esse credenciamento de pareceristas, ele vai valer aí por 1 ano, né, para a Fundação Cultural. Então, eventuais outros projetos que a gente precise aí de uma avaliação aí de um especialista de música, de teatro, de dança, a gente vai poder utilizar essas pessoas que já estão credenciadas para serem pareceristas, e esse recurso está sendo pago, né, esses pareceristas, com recursos da Fundação Cultural, ou seja, os 152 mil, ele está indo direto, exclusivamente para os artistas de Paraibuna, tá? Inclusive, a gente pediu em todos os editais que a pessoa tenha o cadastro no CAP, que é o cadastro dos artistas de Paraibuna, justamente para a gente assegurar que só pessoas de Paraibuna, né, ou que tenham o cadastro no CAP, que possam participar e usufruir desses recursos, tá? No CAP, nós temos uma condição para você se inscrever, porque há uma realidade também da cidade, a gente conhece e tem que observar isso. Por exemplo, uma dupla sertaneja que um cantor é de Paraibuna e o outro é de fora. Não tem problema nenhum. Ele pode ter o seu cadastro no CAP homologado, tá? E o único detalhe é que no projeto, né, na inscrição do projeto aqui do recurso da Lei Aldir Blanc, quem for fazer o cadastro, o proponente, ele tem que ser de Paraibuna. Travou a imagem aqui, Rafa, para mim, pelo menos. Posso continuar falando, né? Tá. Vocês estão me ouvindo? Não estão me vendo, mas estão me ouvindo. Então, essa é a condição que a gente colocou de fazer o CAP, né? O CAP é justamente para a gente assegurar que os artistas de Paraibuna vão poder usufruir, não vai ter, por exemplo, pessoas de fora, de outra cidade, só de outra cidade, recebendo esses recursos. Essa foi a condição que a gente colocou, então, do CAP. O CAP, se você não tem a inscrição no CAP, fica tranquilo, você tem até 7 de dezembro para fazer as inscrições nos editais e até 7 de dezembro para fazer a inscrição no CAP. No dia... depois do dia 7, não sei se vai ser no dia 8, talvez no dia 10 de dezembro, a gente faz uma reunião com o conselho da fundação, que é quem homologa a sua inscrição. Então, quando você faz a inscrição no CAP, não necessariamente você já está habilitado, né? Você fez a inscrição, você fez um pedido, você falou, olha, eu sou artista, eu sou de Paraibuna, eu quero ser reconhecido como artista, como sendo de Paraibuna. A gente fez um processo bem simples. Todo esse processo de cadastramento, seja do CAP, seja dos editais, a gente buscou a maneira mais fácil que as pessoas possam fazer para a gente conseguir uma ampla participação, uma ampla concorrência. Então, o processo do CAP é assim, você faz a inscrição, a gente pega a sua ficha, na reunião do Conselho Deliberativo da Fundação Cultural, a gente passa lá e fala, por exemplo, o Rony dos Santos fez a inscrição no CAP. Ele é de Paraibuna, o conselho é formado por membros da sociedade civil, são pessoas do município engajadas que conhecem. Então você fala, sim, o Rony a gente conhece, ele é de Paraibuna. Ele é artista? Sim, ele é artista. Pronto, está homologado o cadastro. Teve o caso, por exemplo, uma moça que se inscreveu que ninguém conhecia. Olha, eu não conheço essa moça, não sei se é de Paraibuna, não sei se é artista. Daí nós fomos checar, daí a gente entra em contato com a pessoa, fala, olha, você fez a inscrição aqui, a gente queria saber o que você trabalha, conhecer o seu trabalho, se puder mostrar algum material para a gente, e se você mora em Paraibuna. E ela, no caso, ela não morava em Paraibuna, ela morava em Jambeiro, né? Ela mora em Jambeiro. Ela falou, olha, eu tenho um terreno em Paraibuna, eu estou construindo aí, mas eu não tenho comprovante de residência. Eu falei, tá, então, nesse caso, você, por enquanto, você não está habilitada. A partir do momento que você tiver o documento que você comprove que você mora, você passa de novo pelo processo, né, de avaliação dentro do conselho, e aí você apresenta o documento e você vai passar e vai ser aprovado, vai ser homologado a sua inscrição, tá? E desse cadastro nós vamos fazer a carteirinha do artista. Então a gente vai ter uma carteirinha
do artista, Fundação Cultural, o nome do artista e tal, que vai facilitar aí para a gente também o nosso trabalho no dia a dia. E o próprio cadastro CAP também vai facilitar. Marta Gabriela perguntou: existe uma porcentagem da participação de outras pessoas de outra cidade ou de Paraibuna no mesmo grupo? Tá, temos uma pergunta aqui da Marta Gabriela, quero agradecer aí a audiência e a participação da Marta, perguntando se existe uma porcentagem, né, de pessoas de Paraibuna num grupo, isso? Né? Tá, vamos dizer que é uma banda ou um grupo de dança, né? Vamos pegar o caso da Marta, um grupo de dança, tem que ter no mínimo tantos de Paraibuna, tantos por cento de Paraibuna, né? Essa é a pergunta. Não tem isso definido, tá, Marta? A gente não definiu, a gente deixou para o conselho definir isso no momento que isso aparecer. Por quê? Porque é o conselho quem define, né? É o conselho quem define isso. Então a gente poderia colocar, se eu não me engano, no edital do CAP, se eu não me engano, o edital número 25, no site da Fundação tem lá o edital explicando todas as regras do cadastro do CAP. Não tem isso no edital, não tem essa definição. Esse edital, a gente pode, a qualquer momento, o conselho tem essa autonomia para definir, se achar necessário. Ou pode avaliar caso a caso, pode criar uma regra, né? Pode ser criado. No momento que a gente fez, a gente não quis criar, porque justamente a gente não tinha essa realidade. E como o CAP, a gente não tinha noção, né, dessa realidade. Será que tem algum grupo em Paraibuna que tem, né, 2 de Paraibuna e 4 de fora, e daí a gente coloca 10%, 20% e acaba limitando? E como nesse primeiro momento a intenção era usar o CAP para executar a Lei Aldir Blanc, garantindo que pessoas de Paraibuna que trabalham com a arte e cultura recebam recursos, e que a gente quer mais pessoas, né, concorrendo e recebendo, então a gente não definiu para não limitar, né? Então, teoricamente, se chegar um caso que tem 10 pessoas e um é de Paraibuna, isso vai chegar no conselho e o conselho vai avaliar ali se considera ou não o cadastro. Legal. É uma coisa que a gente pode futuramente definir isso, né? Nesse momento a gente não quis fazer isso, porque a gente não tinha esse mapeamento. E aí, para possibilitar essa ampla participação, para não acabar sendo, vamos dizer, injusto, um cara que é artista de Paraibuna, toca numa banda com mais 3 pessoas, né, em São José, então 3 pessoas de São José, 1 de Paraibuna, e talvez ele pudesse, vamos dizer que ele é um compositor, ele tem uma música, ele vai se inscrever no edital lá do prêmio Carlinho Pereira, né, que é o de música autoral, e aí ele não poderia, porque 3 da banda dele não são. Então, a gente não quis criar essa limitação. Mais alguma pergunta? Não? Pessoal, fiquem à vontade. À tarde a gente vai... Você consegue ver qual que é à tarde? Só para a gente já avisar aqui também. Acho que tem no grupo das comissões, tem no site da Fundação, tem deve estar publicado também no Facebook, no Instagram, a agenda é sempre às 10 da manhã, Sebastião Gomes. Então, a gente tem hoje à tarde o edital Sebastião Gomes. O edital Sebastião Gomes é um detalhe muito importante, porque quando a gente denominou os editais com o nome de personalidades, o Sebastião Gomes ele é o único que ainda está vivo. Então, teve gente que até nos questionou, porque como ele era o único que estava vivo, teve gente que achou que não, que ele tinha falecido. E aí perguntou, nossa, mas o Sebastião faleceu? Eu falei, não, o Sebastião está vivo. Só que, na verdade, é uma maneira também que eu sempre falei isso, já escutei várias pessoas também falando e concordando com essa ideia, de a gente reconhecer o trabalho de uma pessoa, de homenagear uma pessoa, não esperar ela falecer para a gente fazer isso, mas para a gente poder fazer isso enquanto ela está viva ainda, né? Então, o Sebastião Gomes é esse caso que nós estamos reconhecendo a importância do professor, eu fui aluno dele, poeta, escritor, né? Então, a gente reconhecer aí o trabalho dele
ainda enquanto ele está vivo, a importância dele. Professor Sebastião Gomes. Esse edital, que vai ser à tarde, 15 horas, é um edital de concurso de poesia. Tá? Nenhuma mais pergunta? Pessoal, não havendo mais perguntas, eu vou encerrar a transmissão e convidar vocês para estarem acompanhando aí os nossos próximos plantões até sexta-feira, sempre às 10 da manhã e às 15 da tarde. Tá? Paralelo a isso, estamos aqui também trabalhando no Revelando São Paulo, que em virtude da pandemia está sendo também, não vai ser presencial, né? Vai ser em formato de vídeo. A Fundação está gerando esse material de vídeo para as pessoas que se inscreveram e foram selecionadas, e essas pessoas vão receber um recurso do governo do estado pela participação, e esses vídeos ficarão na plataforma Juntos pela Cultura, né, do governo do estado, e isso vai dar também uma grande visibilidade para o município, para a nossa cultura, para o trabalho da Fundação Cultural, sem dúvida nenhuma. Então é de grande importância, de grande significado esse momento também. Não havendo mais perguntas, eu agradeço então a participação de todos e a gente se vê mais tarde. Obrigado, pessoal.